hoje vamos falar sobre generalização de padrões. Então, o que seria isso? Imagina que nós temos uma sequência, ou de figuras, ou de números, uma sequência, números ou figuras em ordem, certo? E tem uma ordem, tem alguma coisa ali naquela ordem que a gente está querendo descobrir. Isso é generalizar padrões. Então imagina como nosso primeiro exemplo, que a gente tem lá 7 figurinhas, ok? Primeira figura é um triângulo apontando para cima, segunda é um círculo, terceira um quadrado, quarta é um triângulo apontando para baixo. Quando você olha a sua quinta figura, você percebe, nossa, é um triângulo apontando para cima de novo. Olha, a sexta é um círculo, começou a repetir. Ah, então isso tem uma repetição. Então se a gente observar, a gente tem na verdade 4 figuras que vão se repetindo ao longo do tempo. E aí eu pergunto assim para você, nossa, que legal, você percebeu que são 4 figuras. E se eu quiser saber qual vai ser a figura, por exemplo, da posição 27, como que eu vou descobrir? Uma das formas seria fazer o desenho até chegar no número 27, mas de verdade, cansa, né? Imagina você ficar fazendo o desenho. Então, na matemática, a gente tem recursos para isso. Qual é o recurso? Usar o cérebro. Usar divisão, resto de divisão. Legal. Então, se a gente olhar aqui, são 4 figuras. Significa que a gente vai pegar a quantidade que a gente quer, a posição que a gente quer e vai dividir por 4. Numa divisão por 4, não sei se você lembra lá do primário, quando você aprendeu, quando você divide por 4, você pode obter 4 tipos de restos diferentes. Quais são eles? Resto 1, ou seja, sobrar um só. Resto 2, sobrar 2, resto 3, sobrar 3 e resto 0, sobrar nada, ou seja, o número é divisível por 4, é da tabuada do 4. Então, no caso, se eu quiser saber qual é a posição da figura 27, 27 não é da tabuada do 4. A gente vai ter que dividir 27 por 4. Se a gente dividir 27 por 4, a gente vai montar a divisão, né? 27, tabuada do 4. Olha, 6 vezes 4 é 24. 24 para chegar no 27 vão sobrar 3. Significa que é resto 3. Então, se a gente olhar, como que eu vou saber qual é a figura do resto 3? Primeira figura, resto 1. Segunda figura, resto 2. Terceira figura, resto 3. Quarta figura, resto 4. Não, resto 0, porque não tem o resto 4. Porque se é divisível por 4, nunca vai sobrar 4. Vai sobrar 0. Então, primeira figura, resto 1. Segunda, resto 2. Terceira, resto 3. Quarta, resto 0. Quando dividimos 27 por 4, a gente observou que o resto era 3. Significa que a posição, que a figura de posição 27 é a figura 3, que é o nosso quadradinho. Outro exemplo, se eu quiser saber qual é a figura que está na posição 169. Então, eu vou pegar e vou dividir 169 por 4. Tá, dá para dividir 169 por 4? Dá, não dá para dividir ele totalmente. Então, vamos por partes. Pegar o 169... a gente vai começar pegando o 16. Olha, 16 é da tabuada do 4. 4 vezes 4, 16, sobra nada. Abaixo 9. Olha, 2 vezes 4, 8. 8 para chegar no 9. Nossa, sobrou 1. O que significa isso? Que a figura que ocupa a posição 169 é a figura de resto 1. Qual que é a figura de resto 1? É a nossa primeira figura. E qual é essa figura? Um triângulo para cima. Então, toda vez que a gente tiver uma sequência de figuras, a gente observa primeiro quantas figuras diferentes temos. São 4, vou dividir por 4. São 5, vou dividir por 5. São 6, vou dividir por 6. São 10, vou dividir por 10. Ok. E aí eu vou observar o resto dessa divisão. Não divisão com vírgula, hein? Divisão exatinha, aquela bonitinha de que a gente aprendeu lá no começo da vida, tá bom? Aí você olha esse resto. Se o resto for 1, figura 1. Resto 2, figura 2. Sempre resto 0 é a última figura de todas. Então, se você dividir por 8, resto 0 é a figura 8. Se você dividir por 7, resto 0 é a figura 7. E assim por diante. Vamos ver um exemplo, então, com números? Ai, meu Deus, vai complicar tudo. Número, meu Deus. Tá, então olha para esse segundo exemplo. A gente tem lá a sequência 5, 5, 9, 5, 5, 9, 5, 5, 9. Opa, professora, eu tô percebendo aí que são só 3 números. 5, 5, 9. Então, na verdade, a nossa sequência a gente vai generalizar dividindo por 3. A gente vai encontrar que restos, resto 1, resto 2 ou resto 0. Resto 1 é o número 5, que é o primeiro número. Resto 2 é o número 5, que é o segundo número. Resto 0 é quem? É o 9, que é o terceiro número, ok? Então vamos pensar na posição 120, por exemplo. Se eu quiser saber qual é o centésimo, vigésimo número, eu nunca consigo falar isso. Tá bom, o número que se ocupa na posição 120, ok. Qual que é o número que está na posição 120? Você vai pegar o 120 e vai dividir por 3. Por que por 3 mesmo? Porque são 3 números diferentes que estão sendo repetidos. Tudo bem? É uma sequência de 3 caras repetidos. Então, divide 120 por 3. Olha, 120 é muito grande para dividir por 3. Então, vamos pegar só o 12. 12 é da tabuada do 3? Olha, 12 é da tabuada do 3. 4 vezes 3, 12, não sobra nada. Abaixo o 0, coloca o 0. Acabou a conta. Resto 0. Resto 0 é a figura 1, 2,
0 é a última figura, porque a gente estava dividindo por 3, lembra? Sempre é o último cara? Ah, legal. Então, qual vai ser o meu número que vai ocupar a posição 120? É o número 9, porque ele é da terceira posição, que é o resto 0, ok? Eu espero que com essa aula vocês tenham entendido que toda vez que a gente tem uma sequência ou de figuras, símbolos, números, que a gente percebe que existe um padrão, a gente pode usar isso de generalizar padrões. Percebe a partir de onde está sendo repetido, vê, são 4, 5, 6 figuras, vai dividir por esse número e vai olhar o resto. Se for resto 1, primeira figura, resto 2, segunda, resto 3, terceira e assim por diante, sempre a última figura é o resto 0, ok? Combinado? Boa sorte, bons estudos, beijo, tchau!